Paz do Senhor Jesus. Nessa manhã nossa voz está um pouquinho comprometida. Tivemos o final de semana de impacto. E no impacto a gente fala muito. Então, devido a isso, eu estou um pouco rouca. Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco poderosamente nessa manhã. Todas as ministrações que nós temos realizado, nós temos lembrado você o propósito de vida para esse ano. E o nosso propósito de vida para esse ano é o ano da filiação. O ano onde a minha identidade de filha, a sua identidade de filho, vai ser profundamente trabalhada em nosso coração. E por ser o ano da filiação, nós estamos crendo que nós vamos caminhar num outro termo que nós temos utilizado muito nos últimos tempos, no sobrenatural de Deus. E nós queremos muito sair, sabe, do discurso e entrar na prática, vivenciando esse sobrenatural. Então, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que esse ano nós vamos caminhar em confiança, nós vamos caminhar em intencionalidade, nós vamos caminhar debaixo das mãos do Senhor, nos colocando à disposição para o Espírito Santo manifestar em nossas vidas, trazendo o que está no coração do Pai, porque o que está no coração do Pai é poderoso para nós, vai marcar as nossas vidas e vai nos direcionar. O que eu quero desafiar você a entender que quando nós começamos a falar desse sobrenatural, por que essa proposta é trazida para você e é trazida para mim? Porque quando a gente olha, nós estamos vivendo uma experiência temporal nesse mundo. Ontem nós falamos sobre isso. A proposta para nós não é o temporal. A proposta para nós é o eterno, é a eternidade. Então, nós precisamos viver aqui o que nós queremos dar continuidade do que vamos viver na eternidade com o Senhor. E nós sabemos muito bem que pela fé em Cristo Jesus, você foi salvo. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso espírito foi regenerado. E essa regeneração que eu e você experimentamos, essa regeneração que eu e você vivemos, nos dá esse direito de ser filho. Eu gosto muito quando a palavra do Senhor no livro de João diz: aquele que creu, recebeu o direito de se tornar filho. Então a salvação é algo muito sobrenatural, porque nós não sabemos explicar. A regeneração, ela é algo sobrenatural, porque se nós quisermos ficar explicando teologicamente para vocês, nós vamos gastar tanto tempo, e talvez você vai sair daqui sem vivenciar e sem experimentar. Mas se o Espírito Santo trazer uma palavra revelada no seu coração, ele vai te convencer dessa verdade. E essa verdade, você crendo nessa verdade, o Espírito Santo vai te convencer da segurança, da certeza de que você é filho, de que você é filha. E que você vai andar em liberdade. E você vai experimentar a confiança dessa salvação e dessa identidade de filho. Mas não basta somente você ter certeza da sua salvação, que isso é muito bom para nós, é muito confortante. Não basta apenas você saber que você é filho. Quando eu vou para a palavra do Senhor, eu entendo que eu preciso continuar crescendo. Eu preciso continuar amadurecendo. Eu preciso continuar me enraizando, para que eu possa me tornar saudável, para que eu possa me tornar forte e para que eu possa experimentar tudo que o Senhor tem para mim. E uma vida sobrenatural, ela nos mantém nesse valor
de estarmos fazendo as grandes descobertas das nossas vidas, que é a experiência íntima com o Senhor, que é a palavra do Espírito Santo falada ao nosso coração, que é realmente o Senhor nos mostrando a sua verdade e nos direcionando. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que os patriarcas, nós vamos ver que os reis, nós vamos ver que os profetas, todos eles andaram nesse nível de experiência com Deus e de sobrenatural com o Senhor. E se nós olhamos para a palavra do Senhor e encontramos esses personagens vivendo uma experiência rica com Deus, então eu e você também precisamos fazer esse investimento. Mas eu quero convidar você a lembrar um evento que aconteceu na palavra do Senhor, que nos ensina algo que eu acho que é pertinente para essa manhã. Eu quero convidar você para Lucas. Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 13. A palavra do Senhor, eu vou parafrasear um pouquinho essa palavra. Ela diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele disse: então, quando vocês orarem, diga ao Pai: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, de forma bem carinhosa, eu entendo, o Senhor orientando os seus discípulos a algo especial. Ele disse o seguinte: suponha que um de vocês tenha um amigo. Lembra que eu estou lendo numa linguagem de hoje. Suponha que um de vocês tenha um amigo que recorra a vocês no meio da noite e diga: me empreste 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada lhe para oferecer. E aí o amigo respondeu o seguinte: olha, a porta já está fechada, eu já estou acomodado com os meus filhos, e eu não posso te servir, eu não posso dar o que você está me pedindo. Mas esse amigo continua clamando, continua importunando: eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho pessoas em casa. Então esse amigo se levanta, dá os pães para ele servir a pessoa que chegou na sua casa, exatamente porque ele estava incomodando. Não simplesmente porque ele estava disposto a servir, mas por causa do incômodo. E aí a palavra do Senhor vem nos dizendo: pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir-lhe um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo que ele nos pedia. Baseado nessa conversa, baseado nesse discurso, eu quero colocar alguns valores para vocês. Eu vou usar um termo, e esse termo é de um livro maravilhoso que eu li. E eu não sei se já chegou na livraria, porque todas as vezes que eu leio um livro que fala muito ao meu coração, eu logo busco a Renata e peço a Renata para pedir o livro para ter aqui na livraria para vender. O livro No Secreto, com o pastor Fabiano. Chegou ainda não? E o livro Inteligência Espiritual, com Chris Vallotton. Então, se você puder colocar na sua lista de leitura No Secreto, com o pastor Fabiano, e Inteligência Espiritual, num tempo onde a gente está ouvindo muito falar de inteligência artificial, então eu gostaria muito que você acrescentasse, nesse tempo onde você está sendo bombardeado o tempo todo por inteligência artificial, eu gostaria que você lesse o livro Inteligência Espiritual, do Chris Vallotton, e No Secreto, do pastor Fabiano.
como eu estou dizendo, todas as vezes que um livro me desafia, eu trago o desafio também para vocês. E eu vou usar esse termo, que é o termo do livro do pastor Fabiano, o investimento no secreto. Vamos para Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Por que eu quero lembrar esse termo para vocês? Eu quero lembrar esse termo para vocês, porque Jesus deixa um ensinamento para nós que é necessário relacionamento de intimidade com o Pai. Não dá para construir uma vida cristã se nós não desfrutarmos dessa intimidade, se nós não construirmos esse relacionamento. Quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que Jesus foi levado ao 8º dia para ser consagrado. Mas também, se a gente continuar olhando para a história, a gente vai ver que com 12 anos ele foi encontrado no templo, conversando com as autoridades da lei a respeito daquilo que a palavra diz. Se a gente continuar observando o ministério de Jesus, a gente vai ver que nos seus 3 anos e meio de ministério, ele desenvolveu esse secreto, ele desenvolveu essa intimidade, ele desenvolveu essa amizade. Se você vai para a palavra do Senhor, você vai ver que a palavra do Senhor, a Bíblia, faz missões para nós, de momento em que Jesus orava, que Jesus buscava, que Jesus ia para a presença do Pai, e que Jesus tinha essa vida sobrenatural, que eu e você precisamos desenvolver, e que nós estamos te provocando para construir. Se você vai para Lucas, capítulo 3, versículo 21, você vai ver que Jesus, ele orou no seu batismo. Ele foi submetendo as leis, ele foi submetendo as orientações. Se você vai para Lucas 5, versículo 16, você vai encontrar Jesus orando no deserto. E nós sabemos muito bem a representatividade do deserto. Deserto é tempo de sofrimento, é tempo de angústia, é tempo de dor, é tempo de pressão, é tempo de tensão. Então nós encontramos Jesus orando no tempo de pressão. Nós encontramos Jesus orando no tempo de tensões, no tempo de angústias e no tempo de dificuldades. Se você vai para Lucas 6, versículo 12, você vai ver que Jesus, na noite em que ele precisava escolher os seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando. Eu não estou falando do pastor Leleco, eu não estou falando da pastora Rosângela, limitados como nós somos. Eu estou falando do Cristo. Eu estou falando de Jesus, que na hora que ele precisa fazer uma escolha, ele gasta uma noite inteira na presença do Pai, falando da escolha, da responsabilidade que ele precisava assumir. Fazendo um paralelo com os discípulos, eles sabiam disso. Eles sabiam que quando Jesus foi escolhê-los, Jesus passou uma noite na presença do Pai, clamando por direção e discernimento. E o primeiro momento que os discípulos precisam fazer uma escolha, lá no Novo Testamento, para a escolha da substituição de um discípulo, sabe o que eles fazem? Lançam sorte. Em vez deles orarem a noite inteira, eles lançam sorte para ver quem seria o escolhido. E eles cometem um equívoco muito grande naquele momento. E muitas vezes eu e você, sabendo que Jesus tinha uma vida de intimidade, uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de submissão, uma vida de busca, muitas vezes nós fazemos exatamente como os discípulos. Nós tomamos direção errada, nós tomamos decisões baseadas em conversa com amigos, nós tomamos decisões em observação na economia, nós tomamos decisões segundo o parecer de algumas pessoas que nos influenciam, e muitas vezes essas não são as melhores decisões, porque as decisões não são tomadas no Senhor, na revelação do coração de Deus. E nós estamos desafiando a vocês a mudar a postura. As nossas decisões serão tomadas depois de um tempo de oração, depois de um tempo de reflexão.
depois de um tempo de submissão ao nosso Deus, dentro daquilo que nós temos que fazer. Esse ano, eu tive uma experiência muito importante. Eu precisava tomar algumas decisões pontuais. E que daqui a pouco vocês vão começar a ouvir falar das decisões que eu vou tomar. E para eu tomar essas decisões, eu cheguei, reuni a minha liderança e falei para a minha liderança o seguinte: olha, eu vou me retirar 3 dias. Por 3 dias eu vou ficar orando, jejuando e buscando o Senhor, para eu entender o que realmente o Senhor deseja. E eu fiz isso. Eu desliguei meu celular, ninguém me encontrava. Eu desliguei o meu celular, fiquei 3 dias sem celular, fiquei 3 dias em jejum, fiquei 3 dias em oração, para entender se as decisões que eu tenho que tomar seriam decisões vindas realmente do coração do Senhor, para eu poder chegar aqui e na hora que eu anunciar para vocês, eu dizer assim: Deus falou comigo, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho confiança das decisões que eu estou tomando, porque antes de me aconselhar com amigos, antes de ouvir a minha liderança, eu fui para o meu secreto, eu fechei a porta do meu quarto, como diz a palavra, eu renunciei todos os meus confortos, e eu fui buscar a presença do Senhor, para discernir e entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. E aí eu quero convidar você a olhar para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor só referente a Cristo. Eu não estou falando a Paulo, eu não estou falando a João, eu não estou falando a Marcos, somente a Jesus. São mais de 20 menções a respeito de momentos que o Senhor parou para orar, de momentos que o Senhor parou para buscar. E não era para orar, para dar graças, para multiplicar o pão. Não era o momento que ele dava graça para ressuscitar o amigo. Não era o momento que ele dava graça para curar um paralítico. Nós estamos falando de retiradas. Nós estamos falando de momentos estratégicos. Nós estamos falando de um tempo que ele se silenciava para ouvir o Pai e para saber o que o Pai queria para ele. Baseado nessa experiência de Jesus, eu quero convidar você a ir para o seu secreto, sim. Se necessário, fechar a porta do seu quarto, sim. Não quer dizer apenas fechar a porta do quarto, mas ter um momento de introspecção, ter um momento de solitude. Nós que andamos tão agitados, nós que precisamos dar conta de tantas coisas, eu sempre vou dizer que o isolamento é o maior perigo para um homem e uma mulher de Deus. Porque quando a gente olha para a natureza, todas as vezes que um animal feroz quer prender algum outro animal, ele vai isolar sua presa de todo o bando. É só ir para a televisão e verificar como que é a dinâmica que eles fazem. A presa precisa ser isolada para ser domada e para ser morta. Então eu quero dizer para você, isolamento é um grande perigo para quem quer andar com Deus e crescer na presença do Senhor. Mas a solitude, ela é necessária. A solitude é quando você faz cessar todas as vozes e você vai parar para ouvir a voz do Senhor. Porque eu e você, como Jesus Cristo, eu estou usando Ele como modelo, o nosso modelo máximo. Nós o encontramos buscando intimidade e buscando principalmente qualidade na presença do Pai. E eu e você precisamos dessa qualidade de experiência na presença do nosso Deus. Então, a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, de 6 a 7, vai fazer esse desafio para você. Quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, clama ao Senhor que em secreto vai te responder e vai marcar a sua vida poderosamente. Mas não fala apenas do nosso lugar ou da nossa posição, porque o secreto é um dos lugares que precisamos viver. Porque eu sempre vou dizer que existem respostas no coletivo. Existem respostas que quando nós nos unimos em oração como família, o Senhor movimenta suas mãos e faz o milagre no nosso meio. Mas existem respostas que é direcionada só a você.
para o seu coração, para Deus cumprir o que Ele quer cumprir na sua vida. Mas a palavra do Senhor vai trazer para nós o conteúdo da oração. Porque quando os discípulos de Jesus chegam para Jesus e dizem: Jesus, João ensinou os discípulos dele a orar. Você pode nos ensinar a orar também? Porque da mesma forma que os discípulos de João sabem orar, nós também queremos aprender. O Senhor pode nos ensinar? Aí a palavra do Senhor vem trazendo para nós que Jesus ensina os discípulos a orarem. E qual é a oração que Jesus vai ensinar aos seus discípulos? A oração universal, que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. E inicia: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos o pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então, a oração, ela é uma necessidade vital para a nossa vida espiritual. Você não precisa fazer, um discurso bem elaborado. Você não precisa impressionar Deus com as suas palavras. Você precisa apenas rasgar o seu coração. Mas a oração, ela tem um fim. E um dos fins dessa oração é a santificação. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então, um dos propósitos da oração é a presença do Pai santificar o Filho. É a presença do Pai se manifestar na vida do Filho. Então, todas as vezes que eu e você oramos, nós precisamos sim pedir ao Senhor que a nossa vida seja santificada, que o nosso coração seja curado, que a nossa alma seja restaurado. Porque o propósito da oração não é apenas que a minha vontade humana se manifeste nos céus, mas é a vontade dos céus se manifeste na terra. E se nós começarmos a caminhar não querendo apenas que a nossa vontade humana se manifeste nos céus, o Senhor trazendo respostas, o Senhor fazendo o que nós queremos, mas que a vontade do céu se manifeste na terra através de nós, nós vamos viver a fidelidade, a honra e a bondade do Senhor aonde nós estamos. E aí eu vou usar a seguinte expressão: então a oração, ela vai ativar sim o sobrenatural. Porque se a vontade do céu começa a manifestar na sua vida, se a vontade do céu começa a manifestar na sua casa, se você começa a ser santificado, se você começa a abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho, da sua arrogância, se eu começo a abrir mão da minha dureza, da minha frieza, então se nós começamos a deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, e essa vontade do céu se manifestar aqui, meu querido, nós vamos viver um tempo de preciosidade de Deus no nosso meio. E aí quando eu olho para a palavra do Senhor, eu entendo que quando Jesus ensina os seus discípulos, Ele está dizendo: não vá para a minha presença com esse sentimento egoísta que você tem, que a sua vontade seja saciada, mas vai para a minha presença, abrindo mão para que a minha vontade se manifeste na sua vida. Se isso acontecer, nós vamos lidar bem com a prática de pecado. Nós vamos lidar bem com a dureza das nossas vidas, porque o Senhor vai estar nos sustentando em todo o tempo. Só que quando eu olho para essa palavra, o interesse do céu precisa ser prioridade na terra. Só que muitas vezes eu e você agimos da seguinte maneira: as minhas necessidades precisam serem prioridades no céu. O Senhor tem que parar tudo e me ouvir. O Senhor tem que parar tudo e me responder e fazer o que eu espero. Enquanto a proposta do céu é: para tudo e deixa eu manifestar na sua vida. Olha, acalme o seu coração e deixa eu revelar a minha vontade no seu coração. E aí nós vamos percebendo que a oração, ela cobre toda a nossa vida. E aí ela cobre a nossa necessidade do presente, ela cobre o nosso pecado do passado e ela cobre as nossas tentações futuras. A oração, ela é proteção para nós. Ela cobre as nossas necessidades do presente
Então, nós devemos sim pedir ao Senhor que supra as nossas necessidades diárias e não a nossa ganância insaciável. Eu tenho uma experiência forte com Deus, que um dia eu estava andando assim, eu estava pastoreando ainda lá no Espírito Santo, e eu estava andando assim na avenida da cidade, e eu estava com uma angústia no meu coração, e eu estava trazendo algumas questões para Deus no meio da rua. E aí o Espírito Santo falou algo ao meu coração que me impactou muito. Ele disse o seguinte: filha, eu tenho compromisso com as suas necessidades, mas jamais com as suas vaidades. Então isso precisa cair no meu coração e cair no seu. O compromisso de Deus com você é com as suas necessidades e não com as suas vaidades. Porque se Deus falou isso comigo, isso também está direcionado a você, porque esse é um dos princípios dos céus. E aí eu vou entender que Deus supre sim as minhas necessidades do presente, mas Deus também supre o meu pecado do passado. Nós precisamos sim pedir perdão ao Senhor pelos equívocos. Nós precisamos sim pedir o perdão ao Senhor pelas falas, pelas decisões erradas, pelas alianças erradas. Eu e você precisamos sim pedir ao Senhor que perdoe o nosso coração das práticas que fizemos, que quebramos a aliança com Ele. Mas nós precisamos crer no perdão do Senhor. E nós não podemos apenas desejar perdão. Nós precisamos crescer na liberação do perdão. Irmãos, outro dia eu estava conversando com o Leleco, nós dois conversando. Eu falei: Leleco, para a glória do nome do Senhor, eu tenho a minha alma plenamente livre. Gente, eu já passei por muitas questões difíceis. Pessoas já me quebraram muito, já me machucaram muito. Mas eu posso dizer para vocês, estou no altar do Senhor, na presença do Senhor, conversamos isso, nós dois como amigos, assim, na nossa intimidade. Eu falei: eu não tenho mágoa com ninguém. Eu não estou preso a ninguém. A minha alma é totalmente... Mas pastora, e ele ainda citou duas situações. Pastora, mas quando eu lembro aquela situação, lembra, Lelé? Pastora, mas quando eu lembro essa situação aqui, nossa, essa pessoa fez demais com você. Falei: não me deve nada. Não me deve nada. Porque o Espírito Santo tem me curado poderosamente. E por causa disso, eu tenho sido muito livre para crescer e amar o Senhor. Então, meus queridos, resolva as suas pendências. Tem alguém para perdoar? Se você não está conseguindo, pede ajuda ao Senhor. Ele vai te ajudar. Mas Ele não quer você prisioneiro de você mesmo. Ele te quer livre para você avançar. Mas Ele também nos livra das tentações futuras. E aí eu olho para a palavra do Senhor. Nós precisamos sim pedir ao Senhor proteção, porque o homem tem o coração mau. O mundo é mau, diz a palavra do Senhor. Então, sim, nós podemos nos deparar com algumas pessoas que desejam mal mesmo para nós, que tentam nos roubar, nos ferir, até mesmo nos matar. Mas eu quero dizer para você que quando eu olho para a palavra do Senhor, a palavra nos ensina a clamar, nos livra das ciladas, nos livra do homem mau, nos livra do inimigo. E nós precisamos então crescer nessa dimensão espiritual, construir esse secreto de forma real, porque nós vamos ver que as nossas necessidades serão supridas, que o nosso passado será restaurado e que as nossas dificuldades futuras serão supridas nas mãos daquele que tem nos amado poderosamente. Então, eu e você precisamos aprender, como os discípulos aprenderam, a ir para o secreto e a orar com Jesus. Mas nós vamos precisar aprender também a perseverar em oração. Aí eu convido você aí para o versículo 9 e 10 do capítulo 11. Por isso lhe digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Por que Deus exige perseverança? Além de você orar, além de você ir para o secreto, além de você desenvolver diálogo, além de você desenvolver amizade, por que Deus está solicitando a mim e a você perseverança no processo? Para nos ensinar a refletir sobre
quais são os nossos anseios e compromisso. Nos levar a refletir quais são verdadeiramente as prioridades das nossas vidas. O que realmente, o Leleco gosta muito de usar essa expressão, o que tem preço e o que tem valor. Tem coisas que tem preço, você vai lá e paga, mas tem coisas que tem valor e jamais será inegociável, porque tem valor, tem significado para a sua vida. E aí, meus queridos, quando eu olho para a palavra do Senhor, Jesus reprovou aqueles que queriam segui-lo sem reflexão. Às vezes nós temos preguiça de pensar, e nós não podemos ter preguiça de pensar. Porque Jesus, se a gente olhar para a palavra do Senhor, a gente vê que Jesus, Ele reprova aqueles que querem segui-lo sem reflexão e sem convicção. Se eu quero segui-lo, eu preciso refletir e eu preciso estar convicta dos valores que eu quero investir na minha vida e na minha história. Então, a minha oração não pode ser relapsa. A minha oração não pode ser apenas no meio da noite quando falta pão na mesa. A minha oração não pode ser só de madrugada quando as coisas ficam ruins, quando uma tempestade chega na minha casa e existe falta na minha vida. A minha oração precisa ser contínua, com reflexões e com convicções. Porque se você vai para a palavra e observa o tempo verbal dessa fala de Jesus. Isso é muito importante porque ela está no presente contínuo. Ela está dizendo o seguinte: peçam, busquem e batam. Então peçam, continue pedindo. Busquem, continue buscando. Batam, continue batendo. Então eu e você estamos sendo desafiados a não parar. Não pare até que a resposta venha. Não pare até que o milagre chegue. Não pare até que você seja vestido de honra. Não pare até que você possa dizer que realmente o Senhor concluiu a vontade dele na sua vida. Mas se eu preciso ir para o secreto, e se eu preciso perseverar, eu preciso confiar no cuidado do céu. E confiar no cuidado do céu também é um desafio. Porque a palavra do Senhor vai dizer: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Versículo 12 do capítulo 11. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então nós vamos ver o seguinte: a lição da oração, se você observar o versículo 13 do capítulo 11, a lição sobre oração encerra a sua ênfase no Deus Pai. No Pai. Não é no filho que está pedindo. Não é nas necessidades que o filho tem. Mas a ênfase está na figura do Pai. E aí quando eu olho para essa palavra, eu entendo o poder do meu clamor. E se eu, que sou humana, cheia de falhas, eu vou me sacrificar. Às vezes eu vou me expor para agradar o coração do meu filho, satisfazer o coração do meu filho, quanto mais o meu Pai que está nos céus. Ontem, a gente está vindo de um tempo muito intenso de oração e de jejum, isso cansa fisicamente. Nós tivemos um impacto, que também quem já fez o impacto, quem já trabalhou no impacto, que está aqui nessa manhã, sabe também que tem um nível de cansaço, não só físico, mas espiritual. E amanhã eu vou precisar fazer uma viagem. Eu vou precisar ir a Ribeirão Preto, pegar a mudança do meu filho, que até hoje ele morou lá. Hoje ele está indo para Maringá, Santa Catarina. E na quarta-feira entregar o apartamento dele, lá em Ribeirão Preto, e levar a mudança dele para Maringá. Eu fiz as contas, só de Maringá a Muriaé, são quase 1.200 quilômetros. Então eu vou ter, durante essa semana, muita dificuldade. Eu vou ter que arrumar a mudança, entregar um apartamento, fazer uma viagem de mais de 1.200 quilômetros, organizar o apartamento dele e voltar para Muriaé para domingo eu estar aqui junto com vocês. Então eu quero dizer para vocês, eu poderia simplesmente, meu filho tem 29 anos, já é um homem. Eu poderia simplesmente dizer para ele: meu filho, não dá.
contrata alguém aí para fazer tudo isso. Mas sabe aquele pedido de filho? Ô mãe, você pode fazer para mim? Eu não posso ficar aqui para entregar o apartamento, que eu já tenho que assumir as minhas responsabilidades lá em Maringá, na segunda-feira. O meu chefe vai viajar na quinta. E estou com uma listagem de cirurgia para fazer, então eu tenho que chegar lá na segunda-feira para ele me passar todos os comandos, para eu não cometer nenhum equívoco. Você pode fazer isso? Gente, pelo cansaço que eu estou, pela minha idade, que eu já me sinto não tão novinha mais, só quando eu tinha 20 anos isso era moleza. Mas hoje, dirigir mais de 1.200 quilômetros e fazer 2 mudanças praticamente, não vale a pena. Eu não estou indo, porque é filho. Eu não vou me sacrificar, porque é filho. Eu não vou me doar, porque é filho. Vocês acham que Deus não vai fazer isso com você? Você acha que lá do trono, o Pai não vai se inclinar e não vai dizer, eu paro tudo para visitar a vida do Leleco. Eu paro tudo para ir atender a Tati. Eu paro tudo. Eu quero mostrar o meu amor, eu quero mostrar a minha presença, eu quero mostrar o meu cuidado. É mais do que revelar amor, é revelar presença, é revelar cuidado, é ser efetivo na nossa vida, é nos suprir nas nossas necessidades, é alegrar o nosso coração, é dizer, você não é órfão, você tem com quem contar, independente do tempo e das dificuldades, tem a quem clamar, tem a quem buscar, tem uma mão estendida para te suprir, porque eu sou teu pai. É assim que o Senhor é comigo e assim é com o Senhor. Aí eu pergunto, quem é Deus Pai para você? Aí também eu pergunto, você acha que Ele te vê como? Você acha que Ele está disponível a agir como na sua vida? Porque eu tenho aprendido uma verdade, a filiação traz confiança e ousadia. É isso que a filiação traz. A filiação, ela nos dá o direito. Gente, tem uma menininha aqui na igreja que ela é fofa demais. Ela é muito fofa, eu tenho falado muito dela. Ela chegou para a pastora Késia lá no templo infantil e falou assim para a pastora Késia, tia, eu não estou gostando do circuito central. Eu quero que você mude o circuito central. E aí a tia Késia vira para ela, mas minha querida, não pode. Olha, nós estamos falando de uma criança de 6 anos. Minha querida, não pode, esse é o projeto da igreja. O circuito central tem que ser dessa maneira. Deu todos os detalhes lá do jeitinho da Késia, né? E do jeitinho que ela precisava. Ela olhou para a tia Késia e falou assim, tia Késia, então eu vou lá na pastora Rosângela, porque é ela que manda nisso daqui. Então eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã. Quando a gente sabe a quem pertencemos, quando a gente sabe aonde nós estamos, quando a nossa identidade é muito clara, nós temos confiança e ousadia. E vocês acham que ela não veio não? Ela veio. Ela veio. Aí eu ouvi e falei com ela, não pode mudar, minha querida, vai lá e conversa com a tia Késia. Então eu quero dizer para você o seguinte, identidade traz confiança, filiação traz ousadia. Se você se vestir da sua identidade de filho e da sua identidade de filha, você vai fazer que nem essa menina. Você vai chegar e vai fazer as suas exigências, porque você sabe que você tem direito, você sabe que você pode, mesmo que você receba ou não. Não importa se você vai receber ou não, mas você é filho e você é filha, você vai solicitar, porque você sabe que Ele te ama, e você está num lugar de liberdade. E a melhor coisa é estarmos num lugar de liberdade. E nós precisamos desfrutar disso, como diz a palavra do Senhor, buscando a presença, o que na palavra vai chamar de manifestação da presença do Espírito Santo no nosso meio. Se você vai para o versículo 13 de Lucas, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Tem coisas que acontecerão só no secreto.
Tem coisas que acontecerão no coletivo. E aqui nós estamos vendo uma bênção coletiva, um milagre coletivo. Porque a palavra do Senhor em Atos 1:8 vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma bênção coletiva, uma promessa coletiva e uma bênção coletiva. Então eu quero desafiar você a não perder nada que o Espírito Santo está fazendo. Nós estamos preparando a nossa vida para receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Nós estamos nos preparando para sentar à mesa e desfrutar de todo o banquete que o Senhor tem reservado para nós. E eu quero voltar a frisar a vocês: no próximo domingo, dia 10, nós teremos a nossa ceia. E todas as vezes que nós falamos da ceia, nós falamos que é um valor para se viver em família. Não deixe seus filhos em casa. Traga os seus filhos, porque a promessa é para a família. E quem senta à mesa, come do pão e bebe do cálice, tem parte para com ele. E nós somos um povo de aliança. Então no próximo domingo nós estaremos aqui desfrutando de um tempo de mesa, onde eu e você, como família, vamos desfrutar da bondade e da fidelidade do Senhor. Mas no dia 15, 16 e 17 é a nossa conferência profética. E eu gostaria muito que você colocasse essa conferência como um valor. Gente, os americanos, eles ministram muito diferente de nós brasileiros. Mas a questão não é a forma que eles ministram, a questão é a unção que eles estão carregando. E eu gostaria de fazer um desafio a você. Talvez você vai viajar, talvez você tenha outra coisa mais importante na sua agenda do que essa conferência. Mas você conhece alguém que precisa de um milagre? Você conhece alguém que precisa realmente ser tocado? Porque eu tenho falado com o pessoal o seguinte: eu gostaria muito que pessoas realmente com necessidade de milagres estivessem aqui. Eu já busquei umas 4 pessoas e já falei com elas assim: olha, eu sei que você precisa de um milagre e eu quero você na conferência. Porque o que nós temos visto da Rua Nola é Deus fazendo o extraordinário sobre ela. Tem testemunho clínico de mulheres sem úteros que engravidaram. Tem um testemunho que me impactou demais, uma mulher cega, sem o globo ocular, que o globo ocular foi gerado na hora da oração e ela passou a enxergar. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, talvez se você não queira estar aqui, porque você não está precisando de milagre, eu gostaria que você investisse na vida de alguém, e que você patrocinasse, que você promovesse o milagre na vida de uma pessoa. Porque eu quero um milagre na minha vida. Eu estou precisando de um grande milagre. E eu já estou orando e jejuando por isso. Então eu quero dizer para você, se você deseja, no próximo domingo nós temos a nossa ceia. E no outro final de semana, uma conferência de milagres, onde nós estamos falando de alguém que carrega autoridade, graça, favor e bondade do Senhor. Espero que você valorize esse tempo. Mas nessa manhã eu quero convidar você a colocar-se de pé. E eu quero perguntar: o que você precisa do Pai? Não é da pastora Rosângela, não é do pastor Leleco, é do Pai. Não é da igreja metodista, é do Pai. Há algo no seu coração nessa manhã que você talvez vai dizer assim: eu vou fazer que nem o Abner. O Abner, mesmo sabendo que a vida da pastora está uma correria só, às vésperas de uma conferência, ele faz ela parar a agenda e fazer uma viagem de mais de 1.200 quilômetros, simplesmente para suprir a sua necessidade. Só porque é filho. Só porque é filho. Então eu sou filho. E nessa manhã eu vou para o altar do Senhor e eu vou entregar ao meu Deus aquilo que eu estou esperando que Ele faça na minha vida. Eu vou fazer que nem Ele. Senhor, para a sua agenda. Senhor, olha para mim. Senhor, move na minha vida. Senhor, toca no meu coração. Eu vou construir o meu secreto. Mas nessa manhã é aqui nesse altar que eu estou buscando o teu milagre. Tem alguém aqui precisando fazer um pedido especial ao coração do Pai? Se tem, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. E você vir para o altar do Senhor e dizer: Pai,